Uma declaração de Ronaldo Fenômeno voltou a circular nas redes sociais e reacendeu uma polêmica que parecia adormecida. Em uma entrevista dada meses atrás, o ex-jogador e ex-proprietário da SAF do Cruzeiro comentou sobre o modelo de gestão adotado por clubes brasileiros e estrangeiros no futebol nacional. Embora não tenha citado Botafogo diretamente, a fala foi rapidamente interpretada como uma indireta a John Textor, e o resultado foi imediato: revolta entre torcedores alvinegros e uma nova onda de especulações sobre o futuro do clube sob o comando do empresário americano. Na ocasião, Ronaldo afirmou: "Não adianta ter dinheiro e querer mandar em tudo. O futebol é muito mais complexo do que parece. É preciso saber onde se pisa, entender o ambiente e respeitar quem vive isso há muito tempo." A frase passou despercebida para muitos, mas nos bastidores do futebol, foi entendida como uma crítica direta ao modelo de SAFs geridas por investidores estrangeiros, como é o caso do Botafogo com a Eagle Futebol. Mais adiante na mesma entrevista, Ronaldo foi ainda mais incisivo: "A gente vê muita gente de fora chegando com promessas, números, tecnologia, mas sem entender o que é um vestiário, sem saber como lidar com a cultura local. Isso pode dar certo por um tempo, mas não se sustenta no longo prazo." Essa frase específica foi amplamente compartilhada em grupos de torcedores do Botafogo nas redes sociais. Muitos interpretaram como um recado a John Textor, que, desde que assumiu o clube, alterna momentos de euforia e polêmicas com declarações contundentes sobre arbitragem, federações e até contra seus próprios jogadores. A leitura feita por parte da torcida é clara: Ronaldo estaria dizendo o que muitos dentro do clube têm vontade de dizer, mas não podem. Internamente, o clima é de atenção. Pessoas próximas à diretoria da SAF afirmam que a repercussão das falas de Ronaldo gerou incômodo, especialmente porque surgem no momento em que o Botafogo busca mais estabilidade institucional. Após uma temporada conturbada, marcada por altos e baixos, o clube tenta reorganizar suas estruturas, e qualquer ruído externo pode afetar a imagem do projeto. A situação ganhou ainda mais força quando, na mesma semana, portais esportivos resgataram trechos de uma outra entrevista antiga de Ronaldo, onde ele disse: "Não é só planilha e Excel. O futebol tem emoção, tem vaidade, tem ego, tem jogador que não responde a planilha nenhuma. Se você não entende isso, não vai a lugar nenhum." Embora a fala seja genérica, muitos associaram ao estilo de gestão de Textor, conhecido por seu foco em estatísticas, scouting digital e decisões baseadas em dados. O modelo pode até funcionar em clubes europeus, onde a estrutura é consolidada e a cultura é mais pragmática, mas, no Brasil, o cenário é outro. É exatamente isso que Ronaldo parece ter criticado: a falta de sensibilidade de alguns investidores para lidar com a realidade do futebol brasileiro. A repercussão foi imediata. Alguns torcedores alvinegros saíram em defesa de John Textor, lembrando que, apesar dos erros, o empresário colocou o Botafogo novamente em destaque nacional e internacional, fez investimentos relevantes e reformou a imagem institucional do clube. Outros, no entanto, concordaram com o tom de Ronaldo e afirmaram que, de fato, falta ao americano uma leitura mais profunda do futebol brasileiro. A fala também alimentou teorias de bastidores. Uma delas diz que Ronaldo teria sido consultado no início do projeto da SAF do Botafogo, mas teria recusado qualquer envolvimento com Textor justamente por acreditar que o americano não teria preparo suficiente para lidar com a complexidade do clube. Essa hipótese nunca foi confirmada, mas voltou a circular com força após as declarações. Em fóruns privados de investidores, a leitura foi ainda mais crítica. Especialistas em SAFs afirmam que Ronaldo, apesar de ter vendido sua parte no Cruzeiro, continua muito influente nos bastidores da CBF e de grupos empresariais ligados ao futebol. Sua opinião ainda pesa. E ao dar essa declaração, ele envia um recado não apenas ao Botafogo, mas a todos os clubes sob gestão estrangeira: sem conhecimento do terreno, o risco de colapso é alto. No meio dessa tempestade de interpretações, o Botafogo segue seu caminho. Mas o episódio mostra, mais uma vez, como cada movimento e cada fala no mundo do futebol tem peso. Quando o autor é Ronaldo Fenômeno, esse peso é ainda maior. Suas palavras reverberam. E, dessa vez, atingiram em cheio o coração da torcida alvinegra, que viu nelas uma crítica, velada ou não, ao homem que comanda o clube. Até o momento, nem Ronaldo nem John Textor se pronunciaram oficialmente sobre o caso. Mas o silêncio pode dizer muito. E em tempos de SAF, onde imagem, credibilidade e estratégia são tão importantes quanto resultados, toda fala vira uma peça de xadrez. A pergunta que fica é: será que Ronaldo está certo?
Ou suas declarações foram apenas mal interpretadas? E mais, como John Textor reagirá, mesmo que nos bastidores, a essa possível alfinetada pública? Com o futebol cada vez mais globalizado, mas ainda profundamente enraizado em culturas locais, talvez o que Ronaldo esteja tentando dizer seja simples. Quem quer mudar o jogo, primeiro precisa entender como ele funciona. E o Botafogo, nesse momento, está no centro desse debate. Entre promessas, projetos ambiciosos e falas polêmicas, o clube caminha numa linha tênue entre o sucesso e a instabilidade. E, para muitos, entender isso é o verdadeiro desafio de quem quer comandar um gigante como o Fogão.